Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, que todos estejam muito bem. Hoje eu vou tentar trazer para vocês, um ensinamento, que para mim me ajudou muito a me transformar, São muitos ensinamentos, mas esse eu recebi e eu fiz grandes conexões com ele, E eu quero tentar fazer essa síntese para vocês aqui, Vou tentar ir tecendo aqui, tecendo ali, para a gente ver se a gente faz uma colcha de tudo isso, Então veja, olha só. O nosso ser, o supremo ser, é um profundo caos. É pura energia. O caos é a condição nossa. Quando você se dá conta disso, você vai perceber um estado cognitivo muito interessante para fazer parte da tua existência. Considerar esse espaço é dar fluxo na tua existência. Então veja, perceba o seguinte: todas as vezes que nós podemos quebrar uma regra, que nós podemos quebrar um protocolo, isso nos causa alegria. E por que você acha que uma pessoa que dança, ela sente muita alegria? Ela sente muita alegria porque ela não precisa permanecer na ordem, A própria dança dá espaço para ela se expressar numa desordem, E aí ela entra num estado de alegria. Se nós aprendemos algo, e a gente simplesmente repete esse algo, por exemplo, um dançarino, que ele dança, mas ele dança a partir da repetição de algo. Ele já naquela dança já foi criada uma ordem. Ela pode até ser reconhecida pelas outras pessoas como um bom dançarino, mas naquele momento ele não está esparramado na sua alegria. Para que ele possa entrar nesse espaço, ele tem que sair daquela ordenação daqueles passos, E se deixar mais livre no movimento, para que ele sinta e expresse uma alegria. Então, porque sempre que nós queremos expressar ou irradiar a energia, nós precisamos estar e entrar para dentro do caos, porque a energia é o caos é a energia. Eu estou criando uma ambiência para nós agora, tá? Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque, veja, a própria disciplina em si, eu quero que vocês abram o horizonte de vocês, para vocês não saírem daqui com conclusões equivocadas. Veja, a disciplina é importante, mas entendam e expandam a perspectiva da disciplina na cognição que eu estou tentando partilhar com vocês. Veja, a disciplina, sem você conhecer o caos do teu ser, não apenas você vai tentar suprimir você mesmo, mas também você vai tentar suprimir o outro. A disciplina sem a experiência do caos vai te deixar suprimido, vai te deixar tolhido e você vai tolir o outro também. Quando nós percebemos a ordem dentro do caos, a gente abre um espaço. É como se fosse um elástico para a nossa própria disciplina, para a nossa própria disposição nos nossos convívios, nas nossas interações, na maneira como a gente vai agir e na maneira como a gente vai executar as nossas funções no mundo.
quando a gente tem esta cognição de que o nosso ser é um profundo caos, por quê? Porque é pura energia. Por quê? Porque 95% de quem somos é energia, 5% é matéria. Como nós não vamos considerar isso para nós percebermos a própria vida em si? Entenda que qualquer coisa que você perceba como ordenado apresenta um caos nela. Não há nada ordenado. Quanto mais nós nos permitimos entrar no caos e dentro dele buscar uma ordem, considerando a própria existência dele, a gente começa a entrar num espaço diferente de fazer vida. Nós compreendermos isso nos dá uma margem de manejo para as nossas interações, inclusive. Quando você percebe o caos dentro da sua ordem, você começa a aceitar você mesmo, começa a aceitar a si próprio e começa a aceitar o outro exatamente como se apresenta. Quando você considera a ordem um fator decisivo de fazer vida, você não tem como se conectar a um espaço mais supremo, espiritual. Percebe que você perceber a ordem no caos te torna espiritualizado. Eu sei que eu tô tentando aqui, eu tô rodando, né? Eu tô rodando, mas eu tô tentando trazer para vocês, conectando aqui e ali, pra gente me trazer só uma ambiência para o espaço interno de vocês. Entendam que o Supremo é o caos. Por quê? Porque é pura energia. O poder mais a inteligência independente é igual à energia. Essa é a equação. Por que a energia responde aos teus pedidos? Porque ela é uma inteligência. Perceba o seguinte, quando nós queremos transformar alguém em bobo, é só nós darmos uma regra para essa pessoa, que ela estará transformada num bobo. Vocês compreendem por quê? Porque nós vamos remover a inteligência, nós vamos remover o poder. Sem o poder e sem a inteligência, a energia ela não se estabelece no próprio movimento em si do caos. Vocês compreendem isso? Por isso que a gente vê assim, as pessoas rigidamente disciplinadas, que não conhecem o caos do ser, né? São pessoas amarguradas, são pessoas rigorosas, são pessoas rígidas, né? Que tem um espaço de grande depreciação. É um ativo não é um ativo exponencial na vida, né? É um ativo de depreciação, né? Então, quando a gente considera a ordem e o caos no seu ser, quando a gente consegue cognizar desta maneira, né? A gente abre espaços muito interessantes, por exemplo, e eu vejo claramente isso em mim, né? E eu vou dar exemplos de quando que eu consigo perceber essa verdade que foi ensinada para mim, né? Por exemplo, se eu não compreendesse que a própria existência é um caos e não é a ordem, né? E que eu preciso, dentro do caos, encontrar a ordem, não é ordenar o caos. Vocês compreendem? São coisas muito distintas. Você querer ordenar o caos é problema. Se você encontra uma ordem dentro do caos,
é diferente, é como se você fosse surfar desse caos, né? Isso eu digo para vocês quando a gente está junto, né? Nas nossas sessões. Então veja, isso me ajuda muito, por exemplo, se eu tenho essa cognição, vocês estão chegando para mim, né? E eu compreendo que existe como fazer uma ordenação considerando o caos e aceitando o caos e entendendo que essa é a dinâmica que acontece dentro do nosso espaço, isso me abre um espaço de grande compaixão, né? Então, perceber o caos, né, dentro da sua ordem faz... O que é a ordem? Por exemplo, a ordem é vocês, enquanto entidade, enquanto personalidade, existe uma ordem ali, toda estabelecida, condicionada e tal, essa é a ordem. Eu perceber o caos dentro desta ordem que vocês me trazem, né, faz em mim, conecta em mim um espaço de grande compaixão. Por quê? Porque independente do que eu esteja vendo como ordem, se eu considero a perspectiva do caos como uma perspectiva real e dominante, eu sei que tudo é possível. E eu entro num espaço de grande compaixão e eu não tenho por que julgá-los no espaço em que eu estou enxergando. Vocês compreendem isso? Isso serve para vocês quando vocês estão interagindo com as pessoas. Isso nos dá uma margem de muita compaixão, de muita tolerância com o outro, né? Então, você estabelecer essa cognição, eu acho muito poderoso dentro do espaço, né? E outra perspectiva muito importante que eu considero é que a própria culpa e a raiva em si, ela só acontece por quê? Porque a pessoa não consegue perceber o caos na ordem. Porque se ela conseguisse perceber o caos na ordem, esse sentimento de raiva não floresceria. O sentimento de raiva nada mais é do que você querer colocar uma ordem dentro do caos, né? E não querer encontrar no caos uma certa orientação, né? Então, eu sempre digo assim, a gente precisa encontrar esse ponto, né? A gente precisa, e ele é uma experimentação mesmo, né? Vocês vão ver que só com essa cognição que eu estou partilhando com vocês vão ver que um horizonte se abre para o espaço interno de vocês. Vocês vão ver que vai se abrir, né, algumas janelas, né, para vocês, né? Então, até mesmo assim, né, eu tenho experiências assim, né, por exemplo, essa coisa da própria dança, né? Quando a gente dança sem uma ordenação, quanta alegria dá no nosso espaço, por quê? Porque a gente entra no caos, né? Então, como o caos é a nossa natureza, né? Então a gente fica muito, né, expandido nesse espaço. E isso é muito legal, porque, por exemplo, meu filho, né, ele é mais uma certa reserva que ele faz, né? Então, assim, ele nunca conseguiu, por exemplo, ele não se expõe para dançar na escola, naquelas apresentações, né, em teatro, nessas coisas. Isso nada faz parte da perspectiva dele, né? Ele não acha isso interessante, ele não quer e tal. Agora, aqui em casa, quando tá eu e ele topa dançar, né? Então, a gente bota música, né? E ali eu vejo uma alegria tão grande nele. Ele não consegue dançar na frente de ninguém, mas comigo ele se solta e fica eu e ele dançando assim 30 minutos e ele dança muito. Ele dança chegar numa exaustão e numa alegria, né? Que é onde ele consegue soltar ele e ficar na própria desordem, no próprio caos, né? Onde ele pode expressar, né? E a dança é livre, então a gente pula, a gente vai para, né? Faz malabarismos, né? E tá valendo. Então, isso é muito legal, a gente consegue enxergar essas coisas, né? Pode ver, as pessoas que são mais retraídas, né, na própria dança em si, né, elas estão muito preocupadas com essa ordem, né? Elas estão tentando ordenar, então elas não conseguem se soltar, né? Talvez porque não querem passar feio, ridículo, né? Então,
Mas por quê? Porque elas têm essa perspectiva, né? Então, eu tô trazendo isso para nós, para que a gente possa se abrir, né, para essa realidade, né? Porque eu vejo assim, o rigor em termos de posturas emocionais, né? O rigor, a inflexibilidade, né? A própria intolerância, né? Ela é muito comum em nós, né? Muito comum pelos nossos condicionamentos, pela educação que é fornecida a nós, né? A gente se permite muito pouco fora de uma ordem, né? E isso atrapalha muito a nossa conexão com o cosmos. Então, assim, quando que a gente se solta mais? Quando que a gente se sente mais leve para estar com o outro? Quando que a gente se sente mais envolvido, né? Em estar num espaço mais relaxado, num espaço quando a gente considera essa perspectiva que eu tô falando para vocês. Isso traz relaxamento para o nosso espaço, né? E é muito legal a gente poder ter essa dimensão dentro do nosso ser, tá? Eu não sei se fui vaga, mas mesmo vaga eu quero deixar esse registro, tá? E eu deixo para vocês um abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.